Muito bom dia para você que está acompanhando as programações aqui do Grupo Séries de Comunicação. Nesse sabadão, 23 de março, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa de início de sábado, o programa Sexo Nada Frágil. Esse programa que vai ao ar pelas séries AM 1440, Positiva FM 90.9 e também ao vivo através do nosso canal do YouTube, @canal Grupo Séries. A partir de agora, eu, Thalita Trenepol, Jéssica Gomes, Neca Trenepol Crestani e Daiane Gissen estaremos formando uma bancada para debater sobre um assunto muito interessante que já a gente traz para você. Mas antes, bora trazer os nossos patrocinadores e que estão junto com a gente todos os sábados aqui na nossa programação. E é claro que a gente fala do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que agora tem o link da Unitá, que você pode estar marcando exames, fazendo pagamentos e, inclusive, solicitar as coletas domiciliares. O cartão também Fidelidade da Unitá vai lhe dar descontos e bonificações para os próximos exames. Você pode estar solicitando o seu hoje mesmo. E, claro, conheça o mascotinho, que é símbolo da Unitá, fazendo seus exames com um laboratório que você pode confiar e que tem laudos precisos e também resultados que são confiáveis. Esse laboratório está localizado aqui na Metoque, tem também em Carazinho e também em Lagoa dos Três Cantos. Qualquer dúvida, você pode chamar aqui na Metoque através do 991 22 0846, em Lagoa dos Três Cantos através do 98155 4754 e em Carazinho através do WhatsApp 99651 2230. Resultados precisos e laudos confiáveis você tem com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Também com a gente, Dr. Matheus Lupschenkel, seu bem-estar é a nossa prioridade. A gente só consulta hoje mesmo com o Dr. Matheus Lupschenkel, que tem o seu consultório junto ao Centro de Especialidades e Diagnósticos Júlia Biliar. Telefone para agendamentos de suas consultas é através do 54-3320-0100 e o WhatsApp 99963-6264. Dr. Matheus Lupschenkel e Laboratório de Análises Clínicas Unitá oferecem para você, ouvinte da nossa programação e também telespectador, o sexo nada frágil deste fim de semana. Antes de trazer o tema, um pouquinho do resumo do que nós vamos estar debatendo neste fim de semana, quero cumprimentar as minhas colegas de bancada, começando com a minha dupla de música, Jéssica Gomes. Bom dia, Jessi. Bom dia, Thali. Bom dia, Neca, Daiane, aos nossos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando. Está começando mais um Sexo Nada Frágil. Também cumprimentar a Neca Trenepol Crestani, que está junto com a gente em mais um Sexo Nada Frágil. Bom dia, Thalita. Bom dia, Jéssica, Daiane. Bom dia aos nossos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. É um prazer estarmos aqui mais esse sábado, trazendo novos temas aí para o debate. Um bom dia a todos. E também Daiane Gissen, que vai, inclusive, depois do seu bom dia, trazer a introdução do nosso tema, que inclusive foi ideia dela, né? Trouxe esse novo nome, não sei se é nome da palavrinha, mas enfim, que particularmente eu não sabia que existia, mas que a gente vai estar debatendo nesse fim de semana, até porque é algo que está bem alta. E eu vou deixar para a Daiane fazer essa introdução. Antes dela, vai dar também o seu bom dia. Seja bem-vinda, Dai. Bom dia, Thalita, Jessi, Neca. É um prazer estar aqui mais um final de semana com essa bancada. Um bom dia especial para todo mundo que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelas emissoras aqui do Grupo Séries. O tema de hoje acho que vai render bastante, ele tem várias pesquisas sobre isso. Eu vou começar introduzindo o tema, passando ele, e vou trazer alguns dados também de dois lados para a gente poder debater. A gente muitas vezes dizem que os jovens são preguiçosos, não respeitam autoridades, os mais velhos já não são inovadores, não sabem lidar com a tecnologia, e assim a gente encaixa cada um no seu estereótipo e junto disso vem muitos preconceitos estabelecidos e o que é relacionado à faixa etária recebeu o nome de etarismo. E esse é o nosso tema de hoje, então a gente vai falar sobre etarismo. A gente tem dados de que os idosos já correspondem a 15% da população brasileira e esse aumento deve ser ainda maior nos próximos anos, porque a longevidade está aumentando. E com isso vem muitas frases também de capacidade voltada junto com a idade. Segundo o relatório global sobre preconceito etário, que faz parte de uma campanha realizada pela OMS para combater esses estereótipos, o levantamento foi realizado com mais de 80 mil pessoas em 57 países e aqui no Brasil
o levantamento registrou que 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítima de algum tipo de violência que tenha discriminação por estarem envelhecendo. E aí também existem pesquisas voltadas para as empresas. Uma pesquisa da empresa Ernst & Young, aí a agência Maturi de 2022, foi realizada em 200 empresas aqui do Brasil e mostrou que o perfil do mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos. A maioria das companhias pesquisadas tem entre 6% e 10% das pessoas com mais de 50 anos no quadro funcional da empresa e, de acordo com esse estudo, 78 dessas empresas se consideram etaristas e têm algumas barreiras na contratação de pessoas nessa faixa de idade, então acima dos 50 anos. Já com base na Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílios, que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2012 a 2019, a parcela da população com mais de 50 anos saiu de 23% para 28% e as estimativas indicam que até 2040 os brasileiros trabalhadores terão mais de 45 anos de idade em sua maioria. E aí a gente tem em contrapartida também os jovens, que por um lado também são vistos como muitos jovens não respeitam as autoridades e tem algumas questões de idade. De acordo com o levantamento da InfoJobs, esses estereótipos são muito comuns e esse levantamento ouviu 1.222 profissionais. Cerca de 57% deles passaram por algum episódio de preconceito devido à idade. Ao todo, 55% desses participantes desse estudo fazem parte da geração X e 36% da geração Y e 9% da geração Z, que é a geração que está chegando agora no mercado de trabalho. E aí não importa jovem ou mais velho sofrer essa questão dos preconceitos. Segundo essa pesquisa, então, antes de eu encerrar aqui, 73% dos profissionais da geração Y, que são os nascidos entre 1980 e 1989, e a geração Z, entre 1990 e 2010, sentem que são subestimados por serem muito jovens. Por outro lado, 66% dos profissionais da geração da geração X, nascidos em meados de 1960 e 1979, sentem que os mais novos duvidam do seu profissionalismo. Então a gente tem três gerações resumindo, aí, debatendo essa questão. São preconceitos em todas as idades. Em todas as idades. Não existe, né? E na verdade não é só em idades, né? É. Eu acho que a gente vive um colapso de preconceitos muito forte, né? E isso não vai só ao encontro do que a Dai trouxe, que são pesquisas renomadas de empresas que já têm um certo conhecimento para realizar esse tipo de pesquisa, mas eu acredito que também se tenha esse preconceito com as mulheres em relação à gravidez, ao quanto elas podem entregar, mesmo sendo mães e mulheres, o quanto já se teve, né, comprovado de que trabalhadoras foram demitidas das suas funções por conta de ser mulher e ter a possibilidade de logo ali na frente virar mãe, engravidar, e aí a empresa optou por desligar antes de ter que arcar com todas as despesas que são, né, de direito da trabalhadora mulher, até porque é ela que vai ter que dar conta de muitos pontos sozinha, como por questões de amamentação, por exemplo, né? É a mãe que vai ter que fazer esse papel. Então a gente vive, né, daí, apesar de tudo, numa geração de preconceitos, em que antes de você dar uma chance para a pessoa, você prefere pré-julgá-la pela sua idade, pelo seu condicionamento físico, pela sua aparência, pelo que ela gosta. Por exemplo, a gente sabe que ainda existe muito preconceito com relação à tatuagem. Uma tatuagem vai fazer um profissional ser menos efetivo do que um profissional que não tenha tatuagem? E muitas empresas deixam de contratar por esse estereótipo que é criado pelas redes sociais, pela mídia, enfim, é uma coisa cultural, está enraizado. O que a gente vive hoje é esses dois extremos, né? Que vem ser, então, no meu ponto de vista, o etarismo. A gente vive o extremo de que se pensa que as pessoas com um patamar de idade mais avançado, ou seja, 50, 60, 70 anos, não têm a capacidade de se adaptar ao mundo das tecnologias, que é redes sociais, mundo virtual, sites, novas tecnologias, ao mesmo tempo em que vivemos uma outra geração que está chegando no mercado do trabalho, que se adapta a esse mercado
mas não consegue ter o entendimento de responsabilidade, de respeito, de comprometimento que a geração, né, dos anos 50, 60, 70 tem muito claramente estabelecido na sua vida. Aí se tem, bom, você vai ter um preconceito de todos os jovens por eles apenas serem jovens? Você vai ter um preconceito de todas as pessoas de mais idade por apenas não serem da geração dos anos 90? Para mim isso particularmente não faz sentido. Eu acho que antes da gente pré-julgar, a gente tem que dar uma oportunidade. Talvez fazer o teste no âmbito laboral. Agora, claro, né, pensando como empresa, se você tem um custo de um profissional que é muito bom, que, né, apesar de tudo tem uma idade avançada, consegue entregar tudo o que precisa, mas que por ter 30 anos de empresa você paga X, se você demitir o funcionário por esse pagamento de X e contratar o Y com 18 anos, com certeza a mão de obra desse jovem vai ser mais barata, porque ele já não tem tanta experiência e talvez possa entregar quase que aquilo que aquele profissional mais experiente possa entregar. Mas não se tem esse entendimento na cabeça das pessoas ainda. E eu acho que nem deve se ter, porque tu tá balizando a pessoa por conta de prazo de validade. Ah, chegou nos 60 anos, eu vou demitir esse profissional porque para mim é mais em conta ter um com 18 anos. Que vai render mais. Ou nem vai render. Rende, né? Vai ser mais barato. Sim. Há uma mão de obra mais barata para economia. Só que o quanto essa mão de obra também vai impactar na entrega da empresa. Não se tem essa análise a fundo, né, antes de se demitir ou se contratar. Outra coisa que eu vejo também, e que isso é um preconceito bem antigo, é que vem de uma outra geração, de um outro nicho. Vou dar o exemplo da minha carreira, né? Quando eu me formei em Direito e passei na OAB, eu tinha muito medo, porque assim, para um advogado ser bom, até os dias de hoje, ele não pode ser recém-formado. Um advogado bom é aquele que tem 20, 30 anos de experiência na advocacia. E às vezes aquele profissional ele já está defasado, ele já não tem os conhecimentos necessários da atualidade. Eu não estou falando de mexer em sistema, eu estou falando das novas leis, dos novos regimentos, dos novos, enfim, regulamentos que estão à mercê do direito, da advocacia. Então a gente tem isso muito enraizado. Como mudar? Eu acho que é só falando. Eu acho que a primeira mudança vai através da fala, da gente poder permitir não ter como regra geral a exceção, né? Porque a regra geral hoje não pode ser o que vai balizar as interpretações futuras. Não é porque a gente sabe que muitos jovens hoje são irresponsáveis, não são comprometidos, não têm a noção de permanência, de construir raízes, né? De criar raízes nos empregos, que isso é todos eles. Nós temos muitas exceções e a gente tem que ter o feeling para saber enxergar essas pessoas, assim como a gente não pode balizar as pessoas mais de idade por elas, só porque elas têm 50, 60, 70 anos, elas não vão aprender a mexer com as tecnologias. Poxa, tá tão didático hoje em dia que se um jovem tiver a mínima paciência de explicar uma vez... Tempo também, exato. Né? A pessoa que é uma mão de obra qualificada vai aprender a lidar. A gente tem isso claramente aqui no Grupo Séries. Talvez não é na rapidez, né, de um jovem, mas entrega tão igual quanto. E aí a gente para com esse preconceito de balizar por idade, por gênero, por estilo, um profissional. Que isso eu acho que já é muito antepassado, já é muito dos tempos, né, lá do Ariri Pistola, mas que a gente ainda sente muito os impactos na atualidade. Eu não sei se vocês, como são três interpretações diferentes, o que vocês veem desse tema? O que vocês acham que isso ainda está muito enraizado? Isso ainda está muito claro? Vocês enxergam esse etarismo no convívio de vocês? Vocês enxergam que existe? Já vivenciaram isso? Talvez não aqui, né? Ou em algum outro? Vocês já conseguiram identificar isso? Bom, eu vou falar aqui primeiro, então, Jéssica, nós ficamos se olhando aqui, quem falava primeiro. E eu, como de vocês três aqui, a mais velha, a gente sabe que realmente isso existe, tá? Tu vai chegando a uma certa idade, não é somente no profissionalismo, mas também na beleza, em várias outras etapas da vida que começa a ser cobrado, né? Que você tem que ser diferente, que você tem que fazer as coisas diferentes.
E é tão importante a gente sentir, juntar o jovem com a pessoa de mais idade, com a experiência, o dinamismo, a parte que o jovem ele tem o pique, e às vezes a gente já está perdendo aquele pique maior, mas juntar com a experiência que a gente tem, o resultado é muito maior. E como a Thalita disse, a gente vê aqui no Grupo Séries, nós temos eu, o tio Flávio, o Daír, o Antônio Sadi, que somos um pouco mais, a idade mais avançada. E eu sempre digo, uma das coisas que eu gosto de falar sempre, eu não sinto a idade. Eu hoje estou com 59 anos, mas eu não sinto a idade. A idade é a cabeça da gente que faz. A minha avó sempre falava, ela estava com seus 70 e poucos anos, e ela queria chegar aos 120. Mas ela sempre dizia assim, que a idade não é o jeito que você pensa, é como você se transforma, como você se coloca perante a sociedade. Então nós aqui dentro do Grupo Séries pegamos o pique de vocês jovens que estão aqui e nos trazem aquela vivacidade. E eu acho que se todas as empresas tivessem este olhar, eu tenho certeza que juntaria muito do profissionalismo da pessoa mais de idade, a experiência, com o dinamismo, a rapidez do jovem, entende? Então, é que nem a Thalita diz, fazer com que a paciência do jovem faça com que leve a pessoa de mais idade a aprender realmente nas redes sociais, que hoje está tudo muito bombando, né? Mas é muito importante ter esse olhar, não somente no lado profissional, mas no seu lado pessoal também. Ah, porque eu tô gorda, porque eu tô velha, porque eu tô com ruga. A ruga te mostra experiência. Que tu teve uma vivência, ela te trouxe alguma coisa, pode ter certeza, momentos bons, momentos ruins, o que tu pode passar para o outro. Então envelhecer significa você estar bem contigo mesmo, sim, né? É que as pessoas muito vão primeiro pela aparência, né? Daí falam, nossa, tu não parece ter essa idade, ter a idade que tu tem. Isso é um fato é um caso de etarismo. Ou tu faz, nossa, porque tu faz essa determinada atividade, mas tu tem essa idade. Sempre é um julgamento, um preconceito, como a Thalita falou, realmente das pessoas, né? Vão sempre pela aparência ao invés de saber todo... Sim, interligado, sempre interligado. E geralmente quando a gente fala em interligado com a idade, a mulher sempre é cobrada a parecer mais jovem Sim. do que ela realmente é e ter a experiência que ela precisa ter. E aí tem o ponto mãe também. Eu concordo com algo que a Neca falou, que a gente aqui, eu acho que é um privilégio muito grande que a gente vive aqui no Grupo Séries, o que a gente vê em algumas empresas aqui da região, que é esse convívio do jovem e com as pessoas com a experiência. A gente consegue ter isso muito bem aqui, e ao mesmo tempo também a Jéssica, nós que somos mais jovens aqui, a gente consegue olhar para o tio Flávio, para a ti, né, para o Sadi, e aprender a ter essa responsabilidade também e criar essa consciência. Equilibrar. Ter esse equilíbrio. A gente tem esse privilégio aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas empresas em que os mais velhos não têm a paciência de mostrar para o mais novo que é importante estar ali naquele horário, que tem algumas coisas que é importante você fazer assim, e o mais jovem não tem aquela paciência de dizer, aqui nesse site, não sei o que, você vai ter que fazer desta forma porque vai ser melhor. Não tem a troca natural, né? A falta troca pacienciosa. É essa troca que deveria ser natural. E aí esse conflito fica maior. E é salutar isso, como vocês falaram. É salutar porque o jovem, o que é o perfil do jovem? É dinâmico, ele é rápido, ágil e às vezes faz muitas coisas sem pensar. E a gente sabe disso porque eu sou jovem, você é jovem, tu é jovem e a gente... Tu, a Daiane, no caso, pra quem não tá assistindo, né? Mas a gente tem essa agilidade que tá muito interligada na nossa idade e na nossa falta de experiência. Então a gente às vezes acaba errando pela rapidez de querer resolver as coisas e no fim das contas, talvez se a gente tivesse tido mais paciência, mais calma, mais maturidade, nós não erraríamos, mas a gente erra e aprende. Só que, claro, essa troca com os mais velhos nos ensina isso também. Então, eu como já venho de 4 anos dessa troca, vocês estão há 1 ano, né? Fizeram agora em março. A gente já vai mudando certas coisas, já vai diminuindo um pouco o ritmo, entendendo um olhar um pouco diferente sobre as situações por conta dessa troca com as pessoas mais experientes. E a gente sempre aprende. Assim como a gente ensina
as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas nos ensinam diariamente e são coisas que a gente troca não só no âmbito profissional, no âmbito pessoal também. Porque não adianta, tu não é um ser que tu se divide. Das 8 da manhã às 5 da tarde eu sou a Thalita profissional, das 5 da tarde às 5 da manhã eu sou a Thalita pessoal. Não existe isso. Tu é o quem tu é 24 horas por dia. Então o que tu aprende no âmbito profissional, você também leva alguma coisa pro teu pessoal. Então esse etarismo, isso a gente pode ver, eu conversava com a Day antes, eu vejo isso muito mais em grandes centros, né, do que praticamente nos pequenos centros, na nossa região, nas regiões mais pequenas, porque nos grandes centros acaba não tendo esse contato tão direto, né, e é aquela coisa mais robótica, mais, né, segmentar. E não é só no profissional, né? No grande centro, dentro dos apartamentos, os vizinhos, eles não se conhecem, não sabem quem é que é. Então, é muito rápido. Às vezes pode passar por uma pessoa de idade com uma baita de uma experiência, mas nem sabe quem é que está do lado, porque às vezes nem um bom dia não se diz, né? Então, vem muito disso aí também nos grandes centros, né, Thalita? Tanto a gente vive como a Thalita falou aqui, nos pequenos, é uma questão de muito privilégio, né? E a gente tem a questão que tudo aqui é diferente. A segurança, o convívio, a proximidade, saúde, educação. Então, é um privilégio dos pequenos centros. Em grandes centros não tem nem como estimar, como a Neca falou, né? É verdade, tanto é que tem pesquisas que mostram que as pessoas que sofrem esse etarismo, então, sofrem de ansiedade e depressão também, tipo, muito mais... É claro, porque na verdade, por exemplo, vamos lá. Mexe com a autoestima, né? Exato, mexe com a tua autoconfiança, não é autoestima, Exatamente. porque às vezes não é só questão do físico, né? É muito mais uma questão, às vezes, interligada internamente, na tua psique. Aí a pessoa vai lá e porque tu tem 59 anos, ela te diz, tu não é capaz. Bom, a gente vai, infelizmente, tá tendo que desligar o teu contrato de trabalho, porque tu tem 59 anos, você é um peso para a empresa, e a gente vai estar, né, contratando na sequência uma mão de obra mais jovem e que vai poder entregar tanto quanto, talvez, mas com um custo menor. A pessoa se sente inútil demais. Não, e assim, olha a frieza, né? Claro que às vezes tu tem que pensar como empresa, ver o que é melhor, mas não apenas nesses critérios, porque não é porque a pessoa tem uma certa idade, porque a pessoa que ela é menos que uma pessoa que recém tá chegando. E nem o contrário. Eu acho que tu não pode balizar nem o mais jovem e nem o mais velho. Tu tem que ter a experiência com base naquele profissional. Bom, aquele profissional tem 59 anos, realmente não tá mais entregando, né? Não fecha mais com a vaga que ele hoje assume na empresa. Os ideais da empresa mudou e não batem mais com os ideais daquele profissional. Aí tudo bem. Isso pode acontecer com uma pessoa de 50, 60 ou de 30 anos. Ou até de menos. Ou até de menos, não importa. Agora, tu fazer esse pré-julgamento e ter essa atitude só por conta da idade, né, ou da aparência, ou gênero, eu não sei o que é o pior, vou ser bem sincera pra vocês, porque as três situações são todas pesadas. E a gente, como já tá na idade, tu sente isso aí, e tu tem pique. As pessoas realmente, assim, que vem de um trabalho, tu tá com aquele pique, tu vai continuar, de repente tu é podado, imagina como é que fica a cabeça dessa pessoa. Aí entra no que tu falaste, Jéssica. Aí começa a vir a depressão, ela começa a se sentir que ela não é mais útil para nada. E a pessoa, cara, tem pessoas com 80 anos entrando para a faculdade, porque ainda tem pique, entrando para a faculdade porque querem ainda realizar o sonho. Porque lá atrás, elas querem trabalhar para criar os filhos, para ter as suas... para dar para os filhos poderem estarem ali na frente, e deixaram o sonho delas de lado. E agora elas estão vendo que elas conseguem ainda ter esse sonho e entrar numa faculdade e fazer e se formar. Então acho que vai muito da pessoa realmente querer, né? Eu digo que eu não me sinto com a idade que eu tô. Eu me sinto que eu tenho meus 30 e poucos anos ainda. Eu me vejo no espelho como eu era jovem. Eu não me vejo se eu tô gorda, se eu tô com ruga, se tá nada. Eu não sinto isso, porque eu me sinto bem. Então, quando a tua cabeça se sente bem, o teu corpo vai se sentir bem e você vai dar aquilo que realmente tu quer entregar para a sociedade, no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua família. Então, é isso que a gente precisa ter muito dentro da gente, tanto jovem quanto adulto, querer, né, para poder fazer as coisas acontecer.
A gente vê muitos casos também de pessoas que acabam se aposentando ali pelos 50, 60 anos e aí acabam ficando em casa e realmente, às vezes, pela questão da aposentadoria, acaba ficando parado e bate depressão, começa a adoecer. Eu, por exemplo, meu pai já é aposentado, mas ele continua trabalhando, tem um pique que eu não venço acompanhar. E, assim, é uma pessoa que não vai conseguir ficar sentada em casa. Então, imagina para quem, que nem a Thalita citou o exemplo de demitir alguém para colocar alguém mais jovem. Você ser substituído, ter que ficar em casa e não se sentir mais capaz, realmente afeta a saúde, né? E quanto mais a pessoa fica parada, mais o seu cérebro atrofia também, né? E aí por isso vem muitas doenças, inclusive a partir disso. Antes da gente seguir a nossa programação aqui no Sexo Nada Frágil, que estamos falando sobre etarismo, a gente vai estar trazendo os nossos patrocinadores, que estão sempre junto com a gente todos os sábados. E é claro que entre eles está o Dr. Matheus Lupschenkel, ele que é ginecologista e tem o seu bem-estar como prioridade. A gente hoje mesmo só consulta com o Dr. Matheus Lupschenkel na rua Dr. Otto Stahl, 357, junto ao Centro de Especialidades e Diagnóstico Júlia Biliar. Telefone para agendamentos, o WhatsApp é o 99963-6264. E também com a gente, Laboratório de Análises Clínicas Unitar, que hoje tem, né, um novo link, que através desse link da Unitar você pode estar agendando seus exames, pode estar fazendo pagamentos e inclusive solicitando a coleta domiciliar. E claro, a partir do momento que você utiliza os serviços da Unitar, você pode estar tendo também o cartão Fidelidade. É só você solicitar junto ao laboratório da sua cidade e você vai ter, inclusive para os próximos exames, bonificações, descontos e até mesmo prêmios. Lembrando que o Laboratório de Análises Clínicas Unitar está localizado aqui na Metoque, sua matriz, e filiais em Carazinho e também em Lagoa dos Três Cantos. Telefone para agendamentos é o 991220846 em Não Me Toque, 981554754 em Lagoa dos Três Cantos e 996512230 em Carazinho. Laboratório de Análises Clínicas Unitar e Dr. Matheus Lupschenkel estão com a gente no Sexo Nada Frágil, que hoje traz esse tema tão importante, que é como se fosse também um tabu a ser quebrado sobre a idade, sobre preconceitos, sobre um profissional no ambiente de trabalho e o quanto é importante numa empresa ter esse mix de idades, fazendo com que a empresa flua de forma diferente, tanto com as novidades e inovações de um jovem, assim como também a expertise e maturidade dos adultos e das pessoas mais experientes. Só para complementar aqui, Thalita, o que eu estava falando antes, tem a poesia da Mia Couto, e ela fala assim: esse que em mim envelhece, assoma no espelho a tentar mostrar quem sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo com meu súbito reflexo. A idade é isso, é o peso da luz com quem nos vemos. Então, a idade é o peso realmente da luz, tanto a idade adulta quanto a idade jovem. É como nos vemos no espelho, como nós sentimos quem somos. Bom, e vamos lá. Se fosse para ter uma análise aqui, então a mãe hoje tem 59 anos, se sente com uns 30, mãe, mais de disposição. Ou menos. E ainda quer tem muita coisa muito gás para dar ainda. A Jéssica tem 18, mas pela maturidade uns 28. Daiane, tu que tem 28, o quê? 35? Eu vou vir aqui parar contigo. Eu costumo brincar que a minha alma tem 84. 84? Bem, porque essa é a minha disposição. Olha só, e a Daiane é uma pessoa super jovem, né? Mas eu tô nessa semana também. Bom, espero que semana que vem eu esteja mais disposta, mas queira ou não, também a gente tem 28 anos e a gente já passou por muito disso, né? Talvez coisas que a Jess está passando agora pela questão da idade, assim como hoje a mãe passa por algumas situações por conta da idade, a gente também já passou de olhar pra gente e falar, bom, você, coordenadora de jornalismo, você vai fazer a entrevista, ou você, gestora, né, do Grupo Séries, com essa idade, experiência, né? E eu tive isso também quando eu recém me formei em Direito. Isso é normal, as pessoas têm esse preconceito. Eu acho que não é só falar sobre isso, sobre o etarismo, mas também falar sobre o quanto a gente tem que trabalhar isso em nós para que esse preconceito que vai continuar existindo, eu nem sei quando que isso, em algum momento vai se exterminar, vai se acabar, porque é uma coisa muito cultural, enraizada, e a gente tem tantos outros preconceitos de muito tempo atrás e que ainda a gente trabalha para vencê-los. Mas eu acho que o que a gente pode fazer como ser humano,
seja nós jovens ou pessoas mais experientes, é trabalhar para que isso jamais seja algo que aconteça para nós e que possa nos prejudicar e nos levar a duvidar de nós mesmos. A gente tem que trabalhar essa autoconfiança em nós mesmos e entender que talvez em algum momento, se eu não permanecer mais, é porque eu não quero, porque condições eu teria e eu tenho que acreditar. A você, Jéssica, nunca vai acreditar em mim se eu não acreditar em mim primeiro. Isso é tão difícil, né? A gente vive uma constância de pessoas que fazem a gente duvidar da nossa capacidade, da nossa condição, da nossa experiência, da nossa expertise, que cada pouco a gente está batalhando contra para vencer isso e lidar e dizer assim, poxa, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou boa, eu sei que... Claro, e falando isso com aquela humildade, né? Não é que para esbanjar a soberba, é simplesmente para não deixar que certas pessoas duvidem do teu trabalho, duvidem de você, sem nem conhecer a tua história. Para não deixar chegar no ponto da gente mesmo se duvidar. Que acontece muito, bastante. Inclusive, né? Sim. É aquela questão da autoconfiança, né? Não é uma questão de soberba, você precisa se conhecer para saber aonde você está indo e o que você quer. E aí, agora que tu falou, eu lembrei do que a Nicole falou lá na Expo Direto, sobre, ali ela falou em um contexto do Dia Internacional da Mulher, mas é aquela questão de você saber o seu valor e dizer, não, eu sou boa nisso e eu faço isso bem feito. Você confiar no seu potencial. Isso faz muita diferença. E a gente fala não só como mulher, né? Mas o homem também. Como então, profissionais. Como pessoa, né? Tanto masculino quanto feminino, ele tem que ter esse entendimento e querer ser diferente, lutar pelos seus ideais, não desistir. A palavra que me chamou muita atenção do nosso homenageado da saga, que foi o Giba Maldaner, resiliência em muitas coisas que tu for fazer, saber que tu pode cair, mas tu vai levantar. Saber que tem pessoas que podem te ajudar, saber que você pode contar com pessoas, isso é importante, independente da idade, saber que você pode, eu estou ruim hoje, não importa se você é jovem, eu vou chegar para ti e vou dizer, me ajuda. Pedir ajuda não é feio, e a pessoa talvez vai te dar um outro entendimento muito maior. Então, é importantíssimo a gente conseguir ter essa noção de um todo, né, do que é o jovem, do que é a pessoa de mais idade. Pessoas com 14, 15 anos, porque casou. Mas, né, antigamente se casava com 15, 16 anos. Então, também tinha esse preconceito. E, não pode ter filho. Tu vai ter muitos filhos. Vem tudo de uma geração que vai criando aqueles preconceitozinhos e aquilo vai gerando no íntimo da pessoa muito mais, né? E claro, né, eu acho que essa questão, ela tá bem mais, de se duvidar, tá bem mais forte ainda, queira ou não, no âmbito feminino. E por isso que chamou a atenção também o nosso painel, né, Jéssica, de sexta-feira na Expo Direto, porque a gente vê que normalmente os homens, eles se apoiam, né? É uma classe bem forte nesse sentido de se apoiar, de valorizar um ao outro, e a mulher ainda não consegue enxergar dessa forma. Tem muitas mulheres que têm medo, né, e vem como uma disputa, né, porque a Daiane está bem aqui no Grupo Séries, eu não vou lá podar ela porque ela não pode estar tão bem quanto eu. Isso está muito interligado ainda na mulher, né, no feminino. E isso é tão triste, porque a gente deveria se valorizar, a gente deveria se incentivar mais, porque, poxa, é nós que estamos chegando lá. Não é a Jéssica, não é a Daiane, não é eu. É nós. Nós estamos angariando espaço para poder conquistar o que a gente quer. Que não é o espaço do homem, não é competir com o homem. Muito pelo contrário, é estar onde deveria estar no nosso patamar normal de mulher, sem competir com ninguém. Essa competição entre gênero, feminino e masculino, isso já ficou para trás. Nós estamos onde deveríamos estar, no nosso espaço. Então, que a gente possa também trabalhar essa autoconfiança, também entendendo que às vezes um bom elogio também não custa, né? Aquele elogio sincero de você passar um feedback para alguém, porque isso faz também a gente às vezes tu nem sabe, às vezes tu tá dando um feedback para alguém que tá num dia horrível e que tá precisando acreditar em si mesmo, e às vezes tu fala uma coisa que tu pode reerguer essa pessoa e impulsionar ela. E às vezes tu nem se dá conta que o teu elogio foi esse impulsionamento. Então acho que isso também faz parte de algum dos pontos que a gente pode trabalhar mais para que esse etarismo fique para trás
e que a gente possa ser mais autoconfiante em qualquer segmento profissional que a gente possa trabalhar e atuar. Eu acho que o etarismo, pelo menos na minha vida e no meu convívio, está bastante presente na faculdade. Porque a gente vê muitas pessoas com mais experiência lá. E a gente sempre tem um pré-conceito, um pré-julgamento. Por que esse aqui está aqui? Sendo que, tipo, é uma visão de pessoas mais jovens na faculdade. Mas não é, como a Neca falou, né? Faculdade também é idade para todas as pessoas que querem alcançar os seus sonhos ainda, que tiveram só essa oportunidade, estão indo para a faculdade, e esse preconceito, esse pré-julgamento a gente tem na universidade. Inclusive, recentemente o etarismo ficou bastante em alta, acho que foi no ano passado ainda, não sei se vocês lembram, de um caso em que 2 meninas fizeram um vídeo fazendo chacota por causa da colega de faculdade que tinha 40 anos. Fizeram um vídeo rindo dela porque ela estava na faculdade aos 40 anos, e aí o tema acabou voltando à tona e ficou em alta. Mas eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha muitos colegas que já eram formados em outras áreas e que voltaram para a faculdade porque tinham vontade de fazer a comunicação. Alguns já trabalhavam na área há muito tempo e só naquele momento conseguiram realmente ir lá e se profissionalizar e pegar o diploma. Muitos estavam fazendo uma transição de carreira e eu acho que é a parte mais fascinante da faculdade, é essa diferença que a gente tem, esse encontro de diferentes idades, diferentes áreas, que fazem com que a gente cresça na experiência e aprendendo com o outro também. Porque acaba que a gente aprende com a experiência e juntando com quem está começando, com aquele curso. Então, isso é muito salutar ter essa diferença. Troca, né? É muito importante tudo isso, e eu acho que a gente tem que ter realmente essa visão. E quando você está com uma pessoa de idade, procure tirar o melhor dela. Quando você está com um jovem, procure tirar o melhor dele. Cada momento é um momento diferente. Eu adoro conviver com as pessoas jovens. Eu amo conviver com as pessoas de idade. Então, assim, você tem que querer fazer isso. Porque, realmente, eu te digo assim, às vezes sentar com uma pessoa de idade e escutar ela falar, te dá... É o que a Thalita diz sempre. Falar com meu tio, no caso com o Gilson, ele te dá muito mais do que tu tivesse uma semana, um mês de faculdade, às vezes numa conversa. Então, não é nesse sentido, mas assim, às vezes conversar com uma pessoa de idade, ela te proporciona um ensinamento muito maior, né? Ao mesmo tempo, tu estar com aquele jovem é magnífico, tu ter vida, te traz aquela alegria, você ser uma pessoa alegre, ver que tu pode ainda fazer muita coisa. Então, saber tirar de cada momento um momento diferente, um momento para ti, e você ter essa autoconfiança. Não é a idade que te faz você sentir o peso, né? É você que faz, né? É a mente, né? A mentalidade tem que estar saudável, tem que estar, né, disposta, dinâmica, funcionando, e aí o corpo é só uma questão. Claro que, né, para você ter essa junção, também você tem que trabalhar, né, exercícios físicos, atividade, para que o seu corpo aguente também a longevidade da sua mente. Bom, para você que está na sintonia da nossa programação, a gente vai chegando na reta final, já esgotamos o nosso tempo falando sobre etarismo. É um assunto que gera muitos debates, inclusive podemos voltar a falar disso de um outro olhar, de uma outra forma, e também trazendo outros dados para completar ainda mais esse tema que é tão importante, que a gente também precisa quebrar mais esse tabu. Agradecendo a partir de agora aos nossos patrocinadores, com a gente na nossa programação, todos os sábados no Sexo Nada Frágil, o Laboratório de Análises Clínicas Unitar. Agora, pelo link da Unitar, você pode marcar exames, fazer pagamentos e solicitar a sua coleta domiciliar. E o cartão Fidelidade da Unitar lhe dá descontos e bonificações para os próximos exames. Solicite hoje mesmo o seu. E conheça, é claro, o mascotinho, que é o símbolo da Unitar, fazendo seus exames com eles e levando o mascotinho para casa. Olha só que bacana, inclusive para as crianças. Se você quer agendar os seus exames, você pode também tirar suas dúvidas através do WhatsApp 991 220846, para a matriz aqui de Não É Toque, para a filial de Lagoa dos Três Cantos é através do 981554754 e Carazinho através do WhatsApp 996512230. Resultados precisos e laudos confiáveis você encontra com o Laboratório de Análises Clínicas Unitar.
E também, é claro, Dr. Matheus Lupschenkel, o seu bem-estar é a nossa prioridade. Agende a sua consulta hoje mesmo com o Dr. Matheus Lupschenkel, na rua Dr. Otto Stahl, 357, junto ao Centro de Especialidades e Diagnósticos Júlia Biliar. Telefone para agendamentos, telefone fixo, 3320-0100 e o WhatsApp 99963-6264. Dr. Matheus Lupschenkel e Laboratório de Análises Clínicas apresentaram nesse fim de semana o Sexo Nada Frágil. Suas considerações finais deste sabadão, Daiane. Desejar um ótimo final de semana para todo mundo e desejar também que quando você tiver a oportunidade de ter alguma reunião, algum contato com uma pessoa mais jovem ou mais velha, você vá com a cabeça aberta e sem pré-julgamentos e disposto a aprender e a trocar experiências, porque isso vale mais do que qualquer situação que a gente possa passar. Um ótimo final de semana e até o próximo programa. Neca Trenepol Crestani. Vamos lá. A Daiane falou tudo agora, não tem nem o que falar, né? Então, faço as minhas palavras as tuas, né? E desejo aí um excelente final de semana, um abençoado sábado e domingo a todos. E que nós tenhamos mais temas como esse, relevantes, né? Eu acho que é importantíssimo a gente trocar ideia, porque eu tenho certeza que quem está nos escutando, com certeza vai parar, pensar, analisar e vai fazer a diferença. Um bom fim de semana a todos. Jéssica Gomes. É verdade. Vou só falar pro pessoal que eu vou estar com vocês daqui a pouquinho, né? Ia dar bom final de semana, mas... Daqui a pouquinho, calma, eu vou antes, eu vou Tá, antes. mas é de manhã ainda. Quer fazer uma frequência máxima, vocês já viram, né? Eu vou estar com vocês daqui a pouquinho, às 8 da noite, às 20 horas, até às 20 horas. Mas o meu é de manhã ainda, tá? E depois o Bom Dia Amigos, né? Faz o teu merchan, então. Depois do Bom Dia Amigos. Das 11 horas até as 2 da tarde tem o Radar Musical, muita música boa e informações também. Pra você acompanhar aqui nas ondas 90.9. Até mais. Muito música boa, muito música boa. Muito boa, né? Nossa, parabéns. Tenho escutado e tô gostando. Bom, pra você que acompanha a nossa programação das séries AM, segue normal. Lembrando que eu na Positiva FM vou seguir agora com frequência máxima. E a programação segue 24 horas, tanto pela Positiva quanto pelas séries AM. Muita informação, música boa e aquela companhia pra você que acompanha as nossas programações. A todos, um excelente sábado e sábado que vem estaremos de volta com mais um tema a ser debatido pela bancada de Daiane Gissen, Neca Trenepol Crestani, Jéssica Gomes e eu, Thalita Trenepol. Um ótimo fim de semana e um beijo no coração. Tchau, gente!